Chegou o momento da igreja se levantar e começar a declarar aquilo que você não concorda, aquilo que você não quer. Use a palavra de Deus e não fique preocupado. Seja ousado, declare a palavra de Deus, que caia por terra, que Satanás e seus demônios sejam desmascarados. Todos os intentos das trevas contra a igreja, contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, contra o teu trabalho, a tua empresa, teus negócios, teus relacionamentos, ou teus projetos, que caia por terra em nome de Jesus, porque Deus... Romanos 8:31, e eu coloquei como título um tema, escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Somos escolhidos por Deus para servir a Deus, para andar na presença do Senhor, para frutificar em prol do seu reino. Eu amo muito esse texto de Romanos 8:31 até o 34, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto, por essa revelação da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é viva, poderosa, eficaz. Tua palavra é vida para conosco. Fala conosco, ministra nossos corações, para que Teu nome seja glorificado. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses textos aqui, esses versículos da carta de Paulo, é um verdadeiro tesouro, pepita de ouro para nossas vidas, riquezas espirituais. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu e você somos escolhidos de Deus. Esse é o direito que nós temos em Cristo Jesus. É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amado, nós precisamos entender que a obra de Jesus, ela foi completa na cruz do Calvário. Perfeita. O Senhor tomou todos os nossos pecados, nossas dores, enfermidades, maldições, pegou e matou seu filho, cravou seu filho na cruz, e Jesus tomou sobre ele todas as nossas doenças, enfermidade, pecado, iniquidade, todo o mal ele levou sobre ele. E Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, e Ele é o nosso canal, para que nós possamos chegar ao nosso Pai. E a Bíblia diz que Ele intercede por vós. Ele está suplicando pela minha vida e pela sua vida. E nós podemos chegar diante do Senhor com confiança. Amado, nós precisamos ter essa consciência, essa convicção daquilo que nós somos. Porque muitas vezes eu vejo muitas das pessoas, principalmente, eu vejo muitas pessoas que me procuram aqui, e você olha para a vida deles, são a vida aparentemente abastados. Não estou falando dos membros, pessoas que mais nos procuram, vêm de outra cidade, de outros lugares, às vezes de outros países, como já vieram aqui, para que a gente estivesse orando com eles. Muitas vezes você olha para essa pessoa, financeiramente eles estão realizados, profissionalmente estão realizados, formação acadêmica estão realizados,
uma vida financeira estabilizado, bem realizado, mas muitas vezes quando você vê, por que eles muitas vezes nos procuram? Muitas vezes diante de uma enfermidade, diante de uma tragédia, diante de uma perseguição, diante de muitos fatos que causam dor, tristeza, ferimento, angústia, muitas vezes um divórcio, muitas vezes uma separação, muitas vezes uma crise com o filho, nas drogas, muitas vezes uma traição. E essas pessoas, quando enfrentam esse tipo de situação, elas desmoronam. Muitas vezes aparentemente estão servindo a Deus, muitas vezes aparentemente estão levando uma vida feliz com o Senhor, mas diante de algumas adversidades e oposição, eles desmoronam. E ficam desesperados, correndo de um lado para com o outro. Por que eles agem assim? Se a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem é contra nós? Nós sabemos sim que existe um inimigo que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos entender quem nós somos, a minha posição, a sua posição em Cristo Jesus. Que nós podemos chegar na presença do nosso Deus, nos termos comunhão com Ele, relacionamento com Ele, tomar posse da proteção, da cobertura, não aceitar nenhuma acusação de Satanás e seus demônios, nem pessoas que o inimigo usa, porque nós fomos justificados, ou seja, Jesus pagou toda a dívida, toda a condenação que poderia ser para mim e para você, Jesus já pagou. Agora nós podemos chegar diante dele com confiança. Olha que o autor de Hebreus escreve 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A Bíblia diz que Jesus, ele padeceu, ele sofreu. Você poderia imaginar todos nós juntos, tudo aquilo que eu e você poderíamos sofrer, toda a humanidade junto, todo tipo de tentações, perseguição. Jesus enfrentou todas as coisas, mas ele não pecou, não cedeu. Ele venceu todas essas coisas. E como ele venceu, nós também vencemos. Por quê? Ele recebeu o Espírito do Pai, e o mesmo Espírito Santo que ele recebeu, que veio sobre ele, o dia que ele desceu a água ali no Rio Jordão, aonde que o Espírito Santo veio na forma de uma pomba sobre a sua cabeça, e aonde que eles ouviram, esse é meu filho amado em quem me compraz. A partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou sobre Jesus, e ele saiu dali, já foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado por Satanás e seus demônios durante 40 dias, e depois ele teve fome, os anjos vieram para servi-lo, e o inimigo veio para tentar de todas as formas, mas ele não cedeu, ele venceu através da palavra e das promessas, e do poder do Espírito Santo do Pai que habitava nele, e o mesmo Espírito Santo que habita em nós. Por isso a Bíblia diz assim: chegamos-nos, pois, confiantemente ao trono da graça, para recebermos e acharmos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, se eu e você passamos por alguns intempéries, nós temos onde recorrer. Há um sacerdote que se compadece, que conhece tudo aquilo que eu e você poderíamos estar passando, e quando nós chegamos a Ele, mas Ele quer que você chegue com Ele com confiança, com a convicção, com a certeza que Ele é poderoso, autossuficiente, para te dar a resposta, a solução, a direção daquilo que eu e você precisamos. Na realidade, nós não precisamos de nada, porque Jesus já conquistou todas as coisas. Todas as coisas, você não precisa, Deus não consegue olhar para os seus filhos e ver o seu filho passando necessidade. O que pode estar acontecendo com você é que você ainda não tem consciência, não tem maturidade, não tem experimentado aquilo que o Senhor já realizou por mim e por você. Então esse é o motivo para eu e você declarar a palavra de Deus. Eu tenho sempre falado que todos nós somos profeta de Deus.
E nós precisamos aprender a profetizar a palavra de Deus. Eu e você, a palavra do Senhor é a maior profecia que nós poderíamos ministrarmos, pregar aqui na terra. Assim como Paulo, Moisés também falava assim: eu gostaria que todos fossem profetas. Mas eu e você, nós temos a palavra profética. E quando eu e você declaramos a palavra de Deus, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante das perseguições, dos levantes, dos intempéries, das más notícias, tudo que Deus quer que nós ficamos arraigados nele, confiante nele. O texto está dizendo assim, para nós pararmos de olhar para aqueles que são contra nós. Muitas vezes o inimigo quer que você olhe para o problema, que você olhe para a dificuldade, que você olhe para a doença, que você olhe para o desemprego, que você olhe para as más notícias. É isso que o inimigo quer que você. Ele quer nos tirar a atenção do foco que é Jesus. Nós precisamos estar olhando para Jesus. Este é o mistério do texto. Você olhar para o Senhor, o autor e consumador de toda a obra. O adversário, ele sempre cria uma situação, uma adversidade, e ele quer que você fique focado em cima do problema, em cima da situação adversa. Não! Olhe para Jesus, olhe para a promessa da palavra de Deus. Este é o mistério. Não olhe para aqueles que se levantam contra você, aqueles que estão se levantando, olhe para o Senhor, o que a palavra diz. Se você faz uma pesquisa, pergunta para alguns empresários: quantas pessoas te perseguem? Ele tem uma lista. Se eu perguntar para você, quantas pessoas têm te perseguido? Você vai dizer muitas. No teu trabalho, na escola, em lugares que você está, muitas vezes um vizinho, pessoas malignas. O inimigo usa pessoas para nos perseguir. Eles têm uma lista pronta dessas coisas. Não preste atenção naqueles que são contra você. Guarde isso no teu coração. Não foque nas pessoas que têm ciúme, inveja, são contra você. Não foque nisso. Preste atenção para aqueles que são a favor de você. A favor de você. Essa semana eu atendi o telefone, uma irmã estava de outra cidade, estava tão para baixo. Diante de tantas acusações, tantos foram lançadas na mente dela, e ela absorveu aquilo ali e trouxe uma tristeza, trouxe uma angústia, trouxe um negativismo na vida dela. Ela contando: pastor, isso, tal. Eu falei: não aceite isso aqui. Olhe para isso, a palavra do Senhor fala isso. No final da conversa: pastor, o que está acontecendo comigo? Como foi boa, como foi doce, como me fortaleceu isso um pouquinho que eu conversei com você. Mas é assim, amado. O inimigo sempre vai usar pessoas para tentar confrontar, colocar medo, situações adversas em todas as áreas. E se você acreditar, ele vai fazer aquilo. Se você der lado, ele fará aquilo. Mas lembre-se que Deus, ele está por nós. Isto é suficiente. Isto é um decreto profético. Deus está conosco. Deus está em você. Deus está por mim e por vocês. Isso é um decreto profético. Nós precisamos tomar posse. Por isso muitas vezes, as próprias orações que nós fazemos, o diabo é muito esperto. Ele vê se você está com medo ou não. Ele vê se você está para baixo ou não. Por quê? Quando Paulo escreve os Filipenses, ele diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma, não andeis preocupado por coisa alguma. Mas o nosso adversário, ele quer nos encher de preocupações. Então muitas vezes a forma que você ora, isso já é uma manifestação de medo do que você está tendo.
Ah, Deus, não permita que eu venha fracassar, não permita que eu seja derrotado, não permita essa doença, não permita a minha falência financeira, não permita que eu perca o emprego, não permita que meus filhos estejam nas drogas, não permita essa doença. Amado, essa oração de fracassado. Por quê? Se você sabe que maior que está em mim do que aquele que está no mundo, você vai orar diferente, você vai orar com autoridade. Você vai orar: Deus, muito obrigado pela proteção que eu tenho na minha família, que o Senhor tem protegido a meus filhos, minha filha, meus filhos. Obrigado, Senhor, pela segurança dos meus filhos. Obrigado pela minha casa. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia no meu lar. Obrigado, Senhor, pelo emprego que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pela família maravilhosa, pela esposa, pelo esposo que o Senhor me deu. Quando você ora desta forma, o diabo começa a olhar para você: opa, esse aí não é religioso, não. Os religiosos que oram assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre, miserável, fracassado, coitado. Obrigado, Senhor, porque o meu esposo é um homem de Deus, um sacerdote na minha casa. Obrigado, Senhor, porque a minha mulher é uma mulher de Deus, uma sacerdotisa na minha casa. Obrigado, Senhor, pela igreja que eu congrego. Obrigado, Senhor, pela revelação da palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem multiplicado nas minhas mãos. Amado, o inimigo quer que você olhe naquilo que ele está falando. Esta é oração de confiança. Esta é oração que agrada o Pai. As nossas orações não podem estar concentradas no negativismo, irmãos. As nossas orações sempre, aprenda a orar, sempre concentre as suas orações naquilo que é positivo. Problemas surgirão, claro que vai surgir. Levante perseguições, claro. Mas só que você não deve ficar focado. Você precisa ficar focado naquilo que é positivo. Ore de forma positiva, ore com autoridade. No sim, ore no sim e ore no amém. Olha Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? O texto está dizendo aqui que ele nos dá todas as coisas. Por que ele pode nos dar todas as coisas? A única coisa que ele tinha, ele já deu, seu filho, para que eu e você se tornássemos filho de Deus. Jesus Cristo como unigênito e depois Jesus Cristo como primogênito. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então a Bíblia diz que ele nos deu todas as coisas. Amado, eu vejo muitas pessoas nervosas, eu vejo muitas pessoas neuróticas, eu vejo muitas pessoas, empresários preocupados, eu vejo muitas pessoas. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós precisamos exercer a palavra do Senhor como nunca nós imaginaríamos antes. Porque é isso que Deus tem para nós. Nós estamos diante de uma grande manifestação do Espírito Santo. Nós estamos diante de uma grande palavra de profecia, de um grande avivamento. Mas nós sabemos também que o inferno procura se levantar contra nossas vidas e contra esta nação. Porque é esta nação que Deus escolheu para manifestar o maior dos maiores avivamentos que aconteceu até desde a fundação do mundo até hoje. É a igreja do Senhor, e eu estou nessa, Deus estou nessa, é meu, recebo, participo. O mal não tem poder contra nossas vidas, porque nós somos um sucesso, nós somos mais que vencedores, amado.
Deus não quer que você olhe e viva lamentando por escassez, mas Deus quer que você olhe para Jesus, o autor. Como Ele nos dará com o seu próprio Filho todas as coisas. O texto está dizendo: não duvide. Não duvide. Pare de duvidar. Lembre que quando você pede alguma coisa, quero que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Isso que é libertador para a tua vida. Quando você pede alguma coisa, eu sei, isso aqui, eu já falei que nós somos autoridade. Os filhos pedem, né? Os filhos, os bebezinhos, eles quando eles querem alguma coisa, ele pede: mamãe, papai, dá isso. O filho adulto, ele chega, abre a geladeira e se serve. Mas quando a Bíblia está falando que sobre pede, está falando de você desfrutar daquilo que Jesus já nos deu. Então quando você declara a palavra de Deus aqui, que você confessa a palavra de Deus, em nome de Jesus, Deus está liberando sobre a sua vida aquilo que Jesus já fez. Não por causa de você, meu amado, mas por causa de Jesus que está em você. É através do nome de Jesus que nós desfrutamos de todas as coisas. Quando você pede: eu estou pedindo algo, Deus, declaro isso na minha vida, Deus está fazendo por causa de Jesus. Você precisa entender que é por causa de Jesus que Ele cumpriu toda a sua promessa. Ele fez a obra completa. Não é por causa de mim, mas Ele vê Jesus em mim. Eu sou imagem e semelhança. Eu estou em Cristo e a palavra do Senhor está em mim. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está na minha vida. Então quando eu uso o nome de Jesus, Ele se manifesta, porque Jesus está na minha vida, está na sua vida. É por causa de Jesus que Ele manifesta o poder, a grandiosidade, a manifestação do seu poder. Opera milagres, sinais, maravilha, coisas grandes e poderosas. É por causa de Jesus que Ele habita dentro de nós, através do seu Espírito. Por isso que Deus te dá. Mas Jesus já fez todas essas coisas. Eu e você já somos abençoados em Cristo Jesus. É assim que Deus manifesta. É por causa dEle. Essa casa que você tem é por causa dEle. Os teus sonhos são realizados, é por causa dEle. Os teus projetos, as tuas férias, tudo é por causa dEle. A hora que você entender, Deus sempre vai colocar no melhor, o melhor, do melhor, do melhor, do melhor. É por causa dEle. Se você tiver a liberdade, repete comigo, diga assim: Deus deu seu Filho para mim. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você tem o mesmo valor de Jesus. É profundo isso, amado. Você tem o mesmo valor de Jesus, porque Deus deu o Filho dele por causa de você. Então eu e você temos o mesmo valor de Jesus. Deus ama seu Filho, e por isso eu sou amado também. Porque nós somos membros ativos do corpo de Cristo. Mas só que as pessoas acham: não, eu vou colocar uma roupa branca, porque isso aqui eu vou ser mais abençoado. Aí eu vou pôr um amuleto na porta da minha casa, porque eu vou ser abençoado. Eu vou pôr um amuleto dentro do meu carro, carregar no meu carro, adesivar meu carro, porque eu vou ser abençoado. Não. A Bíblia chama isso de idolatria. Teu carro já é abençoado. Eu vou engolir uma semente de uma fruta porque eu vou prosperar. Essa cultura nossa do brasileiro. Eu vim desse meio. Você não precisa nada disso. Jesus já fez tudo por mim e por você.
Às vezes eu vejo alguns, poxa vida, olha aquela fulano de tal, cabelo vermelho, cabelo azul. Nossa, o cabelo não sei o que. Como coisa que o azul, preto, vermelho não é de Deus. Talvez não fica bom para a pessoa. Talvez não fica bom, mas é de Deus. Amados, estou declarando o seu futuro aqui. Que você está em Cristo. Que você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Desfrute daquilo que Deus tem para você hoje. O nosso Deus é um Deus do hoje e de agora. Ele quer que eu e você desfrutamos. Eu profetizo que o melhor do Senhor está sobre a sua vida. Eu profetizo um novo tempo de Deus na vida de cada um de nós. Porque maior é que está em nós do que aquilo que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos deu todas as coisas, para que eu e você sejamos vitoriosos aonde quer que nós estejamos. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como nos dará também com Ele todas as coisas? Em Cristo Jesus nós já temos todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos receber em nome de Jesus, tomar posse em nome de Jesus. Tem muitas pessoas olhando para você e preocupadas com o teu futuro. O teu futuro está na mão de Jesus. O teu futuro está na mão do Senhor. O teu futuro está naquele que você serve e vive para sempre. Aquele que nos justificou é Deus, através de Cristo Jesus. O texto diz que não haverá acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O inimigo sempre vai procurar nos acusar. O diabo é o maior acusador. Só que o teu nome já está no livro da vida. E quando o diabo vai acusar, Deus não aceita nem uma acusação contra a sua vida. Entenda isso aí. Em Cristo nós fomos justificados. Olha o que diz em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, se eu ando segundo o Espírito de Deus, não tem nenhuma acusação contra a minha vida, porque o Espírito Santo de Deus é a pessoa que nos guia. É o Espírito Santo de Deus que toca no meu coração, no meu espírito, e diz: Isaur, não faça assim, Isaur, não ande assim, Isaur, não pense assim, Isaur, não faça isso assim, mas isso sim. E o próprio Espírito que nos conduz, nos orienta, nos direciona em todas as nossas decisões, porque nós fomos justificados, nós somos mais que vencedor, nós somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você sabia disso? Você sabia que o diabo te leva, ele vai diante do trono de Deus para acusar você? E Deus diz assim: eu não aceito. Mas por que tem tantas pessoas com depressão, oprimida? Eu fui orar para uma jovem nesse domingo, que estava ministrando fora. E ela falando com tanto ódio, com tanta raiva de tudo aquilo que acontecia na vida dela, na família dela, dizendo que ninguém amava ela, Deus não amava, isso não amava, isso tal. Ela começou a falar e começou a tremer na minha frente. Assim, eu peguei, toquei nas mãos dela, estava gelado, parece um picolé as mãos daquela jovem. E ela começou falando de tudo: olha, toda minha família se prostitui, todos traem, tudo faz isso, tudo, não existe amor entre nós, não existe amor, as pessoas sempre se aproveitam da gente, assim. E aí eu peguei nas mãos dela e digo: olhe para mim. E eu comecei a falar do amor de Deus dentro dos olhos dela. Eu comecei a falar do amor de Jesus, eu comecei a declarar, eu comecei a quebrar aquelas palavras de Satanás. Eu digo: agora você vai orar comigo, jovem. E aí eu comecei a orar, e ela começou a repetir.
E quando ela foi repetindo, convidando Jesus para entrar no coração dela, na vida dela, nas entranhas, na família dela, automaticamente a fisionomia dela mudou, o rosto mudou. Ela caiu em lágrimas, chorando. E ela falou: estou sentindo algo dentro de mim. Jesus, tu és lindo. Entregou a vida a Jesus. Uma nova criatura. Muita lágrima. Falei: filho, eu quero te dar um abraço como pai. Eu abracei ela e declarei um novo tempo, uma nova vida, uma nova criatura. Porque há poder na palavra de Deus. Então o diabo, ele leva a acusação nossa diante do Pai. O Pai não aceita. Mas o bicho, ele não desiste. Aí ele vai levar para a própria pessoa. E aí as pessoas aceitam aquela condenação. A pessoa aceita aquela acusação do inimigo. E ela fica remoendo dentro dela. Deus, o próprio Deus Pai, não aceita que alguém condene você, mas muitas vezes o diabo, ele vem para você, e aí você aceita. Aceita as mentiras, aceita os enganos, aceita as fracaturas dele, dizendo que você é isso, aquilo, tal, e você começa a dizer: mas eu sou mesmo, parece aquilo sua suave, que você é falho, que você é pecador, que você não consegue, que você não vai ter, que você não vai conquistar. Isso é mentira de Satanás. Por isso nós precisamos aprender a abrir os nossos lábios e não aceitar essa ação, essa situação, esses sintomas, essas afrontas que o inimigo tenta se levantar contra nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa empresa, contra a tua esposa, teu esposo, teus filhos. Você não aceite, porque Jesus já venceu todas as coisas. O Senhor triunfou sobre Satanás e seus demônios, e Deus quer que você viva uma vida de paz, uma vida alegre, uma vida transparente, uma vida de santidade, porque Ele nos fez santo e puro pela obra de Cristo Jesus do Calvário. Não aceita a acusação do inimigo. Talvez porque eu fiz aquilo, por isso que eu estou sofrendo. Isso aqui é mentira de Satanás. A Bíblia fala em Isaías 43, 25, que o Senhor pega o nosso pecado, lança no fundo do mar e não lembra mais. Mas o inimigo tem bombardeando, então diga para ele: abra um processo e vá diante de me acusar diante do Pai. Diga para Satanás. Porque só Jesus já tirou todas as acusações. Amado, é interessante o quantas pessoas que vivem debaixo da acusação estão dentro da casa de Deus anos após anos e vivem debaixo de uma acusação, de um peso, de uma opressão, e por isso não cresce, não desenvolve. Porque eu me casei, eu tive uma decepção, aconteceu isso, tal, e infelizmente hoje eu sou divorciado, e agora eu não consigo viver mais, não consigo ter paz. Meu querido, só existe um pecado que o Senhor não vai perdoar. É quando o homem peca contra o Espírito Santo. Por mais que existem pecados que a Bíblia diz que você nem deve orar, mas Deus é o único Deus em Cristo Jesus que tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Muitas pessoas que eu vejo assim, o inimigo acusando a mente dela, e aí ela não consegue desenvolver a sua fé, ela não consegue crescer em Cristo Jesus, porque a vida nossa é uma vida muitas vezes alto de baixo. Nós nunca fomos ministrados, nós nunca fomos orientados como deveria ser. Eu estava compartilhando ali, teve uma irmã que estava visitando esse ministério, era uma profeta de Deus, e aonde que eu vou, sempre Deus levanta um profeta e fala comigo. Mas o que me chama a atenção, que ela me chamou,
que ela me falou do ministério, de tudo aquilo confirmando tudo aquilo que eu tenho compartilhado com os irmãos aqui. Que Deus falou muito forte no meu espírito, o Senhor falou uma coisa muito forte. E o Senhor repetiu isso aqui, falando: filho, ensina a igreja. Ensina as pessoas. Seja incansável, ensina. Essa é a primeira coisa, Deus falou: ensina. Segundo, cuida. Terceiro, corrige. Quarto, discipline, porque o resto eu faço. Então tem que ensinar. Às vezes tem que corrigir, nem todos gostam de ser corrigido. Não aceito, acho que estão certo. Estou 40 anos de crente. Eu nasci dentro da igreja. Mas não aprendeu nada. Aprendeu a ser religioso. A igreja é cheia de juiz frustrado. O cara não conseguiu ser juiz na vida cívica, ele vem para dentro da igreja e aí quer julgar todo mundo. Não, nós precisamos ensinar, precisamos trazer a palavra na vida das pessoas, ensinar as pessoas. Precisamos corrigir, sim. E precisamos disciplinar, porque é melhor você disciplinar do que uma pessoa ir para o inferno, um abismo, você ficar batendo a mão nas costas dela. Uma pessoa vivendo uma vida totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. E só porque meu bom amigo, só porque eu tenho alguns favores, eu não falo a verdade, eu não ministro. Não. A verdade tem que ser dita, doa o que doer. Por quê? Porque nós estamos diante, amado, de algo que muitos queriam viver. Esse tempo que nós estamos agora adentrando, no meu espírito, no meu coração, já vejo o avivamento, as manifestações, as evidências, as curas, os milagres, os sinais, os prodígios acontecendo diante dos meus olhos. Tenho visto tantas notícias de pessoas que foram curadas da AIDS, leucemia, pessoas que estão no homossexualismo, lesbianismo, foram curadas apenas com a oração, apenas com a palavra. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pare de se culpar e viva para o Senhor. Entrega o seu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Se lance, se entregue. Não deixe que o inimigo fique acusando você. Hoje você está em Cristo. Não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido às filosofias satânicas do diabo. Ele fica lançando, prendendo, aborrecendo. E as pessoas estão dando ouvido às trevas. Só porque aconteceu alguma tragédia na sua empresa, no seu negócio, na sua família, em alguma área da sua vida. Aconteceu alguma tragédia que você não crê mais. Olha o que diz em Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem o ressuscitou? O qual está à direita e também intercede por nós. É Ele que está. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele que está junto ao Pai. Ele é aquele que suplica, aquele que intercede, aquele que nos defende diante de toda e qualquer acusação. Por isso o inimigo não terá êxito. A Bíblia diz que qualquer arma forjada contra nossas vidas, ela não prosperará. Toda língua que se levanta contra os filhos de Deus cairá em juízo. Não vai prosperar. Aquilo que o diabo, aquilo que as pessoas querem se levantar, falando mal contra a igreja, eles não vão prosperar. Aquelas perseguições que vão se levantar contra a igreja não vão prosperar. Deus levará em juízo. E o que diz a palavra de Deus? Todo levante. Pastor, mas jornalista está falando isso. Mas a mídia está falando isso. Queridos, a economia, os economistas estão falando isso. O governo está falando isso. O presidente está falando isso. Querido, eles não são profetas. Os profetas somos nós. Somos nós que declaramos o que deve ser, o que não deve ser.
São nós que ditamos as regras. Chegou o momento da igreja se levantar e começar a declarar aquilo que você não concorda, aquilo que você não quer. Use a palavra de Deus e não fique preocupado. Seja ousado. Declare a palavra de Deus, que caia por terra, que Satanás e seus demônios sejam desmascarados. Todos os intentos das trevas contra a igreja, contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, contra o teu trabalho, a tua empresa, teus negócios, teus relacionamentos, ou teus projetos, que caia por terra em nome de Jesus, porque Deus é fiel à sua palavra. A igreja do Senhor precisa viver esta palavra, que é viva, eficaz, autêntica. Nós somos o povo da promessa, nós somos o povo que Deus permitiu que nós nascêssemos neste ano, nessa geração, nesse tempo, para estar influenciando aqui neste mundo, porque Deus conta comigo e com você. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Nós somos mais que vitoriosos, porque Jesus está conosco. Então não dê ouvidos a Satanás e seus demônios. Levante a tua cabeça. Em vez de ficando triste, abatido, desanimado, seja um profeta na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na rua, onde quer que você esteja. Abra a tua boca e libere, e veja Deus se manifestar através da sua vida, porque Deus é fiel, Ele se manifesta na terra através da sua igreja, que é eu e você. Nada está perdido. Jesus Cristo de Nazaré. Mas essa pandemia, a situação econômica, olha as más notícias, isso tal, olha o que o jornalista diz, ele é famoso. Amado, eles não são profeta. O profeta somos eu e você, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que aprender que a palavra de Deus não está a tendência das nações, a tendência do Brasil, a tendência do mundo. A palavra de Deus é manifestada através do seu corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, eu e você. E eu declaro o nosso país um país próspero. Eu declaro o nosso país um país rico. Eu declaro o nosso país um país abastado. Um país cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Sobre nossos lares, sobre a nossa casa, sobre as nossas igrejas, sobre os nossos filhos. Eu declaro sobre a vida de cada um de nós que você é uma bênção, você é um sucesso. Nós somos mais que vencedor. Maior o que está na minha vida, que está na sua vida, do que aquele que age no mundo. Já caiu por terra todos aqueles que se levantam contra a igreja, contra o poder de Deus, contra o povo de Deus, os filhos de Deus. Já caiu por terra. O Senhor já traz juízo. Todos levante contra a igreja do Senhor. Nós somos o povo vitorioso. Nós somos o povo. Nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos todas as promessas. Todas as promessas. A Bíblia diz que Ele intercede, Ele suplica pelas nossas vidas. Romanos 12:1 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com este mundo. Tenha transformação. Nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos agir pela nossa alma, nós precisamos agir pelo nosso espírito. E se nós agirmos pelo nosso espírito, nós não vamos se conformar com esse mundo. E nós vamos desfrutar, experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que é vontade de Deus. É isso que Deus tem para mim e para vocês.
O mundo tem tantas modas, tantas ideias, tantas filosofias, tem tantas coisas para tentar nos prender e nos amarrar. A Bíblia diz: não se conforme, não se molde esse mundo, na forma deles se vestir, na forma deles ser, na forma deles proceder. Não, não, não. Nós temos a mente de Cristo, somos o povo da vitória, nós somos o povo da promessa, nós somos o povo que faz com que as trevas batem em retirada. Nós somos o povo elite, nós somos a raça eleita, nós somos sacerdote real, nós somos um povo peculiar. Deus nos fez reis e sacerdote para governar esta terra, governar todas as coisas, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém, queridos? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.